Seja calorosamente recebido ao canal. Continuando o audiobook Mude Seu Futuro através das aberturas temporais, no áudio de hoje falaremos sobre a reunificação do fim dos tempos. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. A reunificação do fim dos tempos. O final de um ciclo do desdobramento de 24.840 anos abre-se para um período de 1.080 anos, que possibilita a reunificação com o nosso duplo atualmente. Ignorando esse desdobramento vital, nós já não sabemos o motivo pelo qual necessitamos refazer a nossa unidade. No tempo em que erais um, haveis engendrado dois, nos diz Tomé no seu Evangelho, mas agora quando sois dois, o que fareis? Não há dúvidas com relação à autenticidade desse texto, encontrado no Alto Egito, na década de 1940, ou não houve tempo para algum eventual erro de tradução. Não aconteceram modificações pelos copiadores da Idade Média e o texto nos fala, claramente, de um ciclo do desdobramento, com um começo e um fim. Utilizando a nossa vida terrestre para escutar as interrogações do nosso duplo e lhe produzir os futuros potenciais correspondentes, não haverá nenhum problema com relação à nossa reunificação, por ocasião do Apocalipse. Ele nos devolverá uma imortalidade perdida. A 2, poderemos experimentar todas as possibilidades do futuro, sem nenhum medo da morte. De fato, nós doaremos um potencial de sobrevivência ao nosso duplo que, da sua parte, nos protegerá no seu mundo, com a sua vestimenta, caracterizada pela cor branca luminosa, devido à lentidão do seu tempo. No início da nossa era cristã, baseando-se em um texto do Apocalipse de São João, cristãos que já não compreendiam mais o desdobramento, formaram a seita do milenarismo, que anunciava a ressurreição dos mortos e uma idade de ouro, de 1000 anos, sobre a terra. Na realidade, o tempo do nosso duplo se superporá ao nosso, durante um curtíssimo instante, para permitir nossa reunificação instantânea. Toda hesitação, reflexão ou incompreensão nos deixará no mesmo lugar, no nosso mundo e nosso tempo, novamente aprisionando-nos durante 25.000 anos. Esta breve superposição final necessita uma compreensão imediata, entre as duas partes desdobradas. Ela nos devolve a nossa vestimenta pala de soberano dos sumérios ou, como afirma São João, nos permite revestir nosso vestido branco depois da abertura dos 7 selos do Apocalipse. Abrindo as 12 portas do zodíaco, esses selos correspondem às 7 explosões solares de envergadura, sobre as quais já falamos. Esta grande abertura interligando o passado ao futuro se chamava Caos, em grego, onde o CH é uma cruz, símbolo desse fim. O Apocalipse, ou descoberta, é possível graças ao caos psíquico que, frequentemente, corresponde a cataclismas violentos, de onde deriva a confusão entre a causa e o efeito. O apocalipse caótico é simplesmente a revelação devida a uma enorme abertura, entre o passado e o futuro. O final dos diferentes tempos necessários ao nosso desdobramento nos permitirá ir no tempo e espaço da nossa compreensão. Alguns refarão a sua unidade com seu duplo no passado, assim beneficiando as trocas com o Criador. Outros levarão seu duplo para o futuro, onde terão mais tempo para tentar compreender e reencontrar os imperativos de uma sobrevivência instintiva, perto do Criador. Eles encontrarão os famosos demônios do inferno grego, estes músicos que, se considerando como nossos chefes de orquestras, se tornam os manipuladores, mais ou menos demoníacos, dos nossos futuros potenciais. As crianças índigos. Justamente antes desse período apocalíptico, ou seja, agora, algumas dessas criaturas do futuro tentam refazer suas reunificações, no nosso mundo e no nosso tempo. Essa possibilidade existe depois da famosa explosão solar de 13 de março de 1989, que lhes abriu os 3 espaços zodiacais, rumo ao nosso mundo. Alguns duplos das trevas já enviaram os seres que eles desdobram para se encarnarem na Terra, dentro do nosso tempo presente que, para eles, convém relembrar, é uma realidade de seus passados luminosos. Tendo saído de um tempo acelerado, experimentando soluções futuras dos nossos problemas, essas crianças são superdotadas, cujos corpos energéticos vibram entre o azul e o preto. Denominados de crianças índigo por causa da vibração que as envolvem, elas nos surpreendem pela sabedoria antecipatória. As primeiras nasceram em 1990. Não devemos confundi-las com as crianças prodigiosas, que nascem em várias partes do mundo. Quando o duplo aproxima-se de nós, ele nos torna luminosos. Nossa época permite essa proximidade e, por esta razão, as crianças tornam-se cada vez mais brilhantes.
com um duplo no futuro, a criança índigo possui, além do mais, o conhecimento imediato das soluções dos problemas causados pelos nossos potenciais. Entretanto, a maioria desses problemas não lhes interessam, pois elas vêm ao nosso mundo para procurarem as interrogações do seu passado, das quais elas foram privadas. Um exemplo que nos tocaram, particularmente, um colega físico buscava resolver um problema de experimentação difícil, relacionado com a física das partículas, sem nenhum êxito. O seu filho índigo de 10 anos encontrou a solução em 5 minutos e disse ao seu pai: "Você deveria cuidar do seu filho, ao invés de perder tempo com um problema sem nenhum interesse." Os pais que sempre cuidam de conservar o contato com seus duplos, se colocam questões justas e os seus filhos do futuro, lhe darão as melhores respostas, graças aos seus próprios. Eles podem fazer a ligação entre as múltiplas questões passadas, inculcando aos filhos novos polos de atração. Assim, o papel educativo que desempenham é preponderante. Se eles seguem as sugestões dos seus duplos, eles podem transformar os desejos, as vontades e os projetos de suas descendências perigosas, tornando seus futuros potenciais aceitáveis no nosso mundo. Caso contrário, estas crianças poderão matar pais e mães, pois elas não possuem nenhum dos nossos valores morais que, naturalmente, nos afastam do crime. Essas crianças refarão na Terra as suas unidades, antes de todos nós, pois a porta zodiacal em direção ao nosso passado se abre por último, vê o 7º selo do Apocalipse. Continue buscando conhecimento, estude, pratique, acredite no poder infinito que reside dentro de você. Seus sonhos estão mais próximos do que você imagina. Lembre-se de se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos, compartilhe e divulgue. Gratidão por sua presença.